Nos últimos dias eu tenho comentado com você que eu comprei Bitcoin e tenho interesse em continuar comprando. Hoje eu vou mostrar para você quais são esses pontos de compra, qual que é essa região que eu estou de olho para comprar. Mas primeiro ponto, eu quero que você saiba que eu não acredito que a queda ela acabou. Eu não acredito que o bear market ele terminou. Na verdade, eu acredito que a gente vai ter um respiro para depois entregar a terceira fase do bear market, que é a fase de capitulação cíclica. E se você vem me acompanhando há alguns meses aqui no canal, você sabe que ao longo desse bear market profundo que nós estamos vivenciando, a maneira que eu e Teles tenho de fazer dinheiro é abrindo trade no Bitcoin. Por isso que durante esses períodos, sim, eu vou vestir o chapéu de trader e vou operar no curto prazo. Vou te mostrar alguns resultados disso daqui também, vou te mostrar como que vale muito a pena você fazer isso nesse momento. E não se preocupe se você não tem experiência nesse processo, vou te mostrar como que você pode facilitar todo esse processo. Bom, Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Bom, para a gente começar a nossa análise aqui, passando no curto prazo, tá? Gráfico de 4 horas é o que eu utilizo para operar no curto prazo. Quando a gente olha, a gente fez uma formação de fundo ali, comentei com você que eu fiz compras nos 66 mil dólares, e só para mostrar a cobra morta aqui para todo mundo, compra nos 66,336 dentro da carteira rumo ao milhão. Uma operação ali abrindo 20% da carteira para essa posição. Bom, a gente vê que o ativo ele tentou recuperar essa retração que ele teve, só que na data de ontem a gente começou a rejeitar 0,382 de Fibonacci. Isso daqui é comum durante o período que nós estamos vivenciando. Lembre-se, nós estamos dentro de um bear market profundo, aonde nós estamos na segunda fase do bear market profundo, que é essa fase entre a negação e o pânico, aonde as pessoas se sentem desesperadas, e eu vou mostrar isso daqui para você através de dados, mas eu quero que você entenda que aqui a pressão de venda ela é extremamente forte. Então, primeiro ponto, se nós estamos abrindo operações no curto prazo, essas operações elas devem obrigatoriamente ser estruturadas. Não acredite que comprar Bitcoin em 60 mil dólares você está comprando ele barato, porque sim, ele está barato em relação ao seu all-time high, mas ele pode estar caro em relação à capitulação cíclica. Então calma lá, não queime o seu caixa à toa acreditando que já é o momento da gente iniciar estratégias de DCA. Não, o DCA ele deve ser aplicado dentro da fase de capitulação cíclica. Nessa região que nós estamos, podemos comprar, podemos abrir trade sim com estratégia de DCA, de redução de custo médio ou de aumento de posição, só que são estratégias para o curto prazo. Você tem que saber diferenciar esse curto prazo do longo prazo. Aqui eu tenho interesse em acumular novas posições. Eu comentei com você na análise de ontem que eu acreditava que Bitcoin ainda iria voltar para essa região ali dos 64 mil dólares, até mesmo ali para a região dos 60 mil dólares. Por que eu acredito nisso? Se a gente olhar para o book de ofertas e ver qual que é o interesse dos market makers, a gente vai ver que eles estão com bastante interesse em compra ali dos 60 mil dólares até os 50 mil dólares. Obviamente é uma região que ela vai se tornar como um suporte para o mercado. Lembre-se que a capitulação cíclica ela pode iniciar a partir dos 55 mil dólares, mas a gente vê esse suporte aqui nos dá uma segurança maior para a gente abrir a nossa operação. Só que, obviamente, a gente deve abrir nossas operações mais próximas dessas ordens de compra dos market makers. Lembrando, essas ordens aqui elas são intenção e não execução, por exemplo. A gente viu uma intenção recentemente aqui no 64 também, só que essa intenção ela foi removida do book de ofertas. E é normal isso acontecer. Porque em um determinado momento as pessoas têm intenção, depois, na hora que a gente começa a chegar perto, pode ser que a decisão ela seja outra. Então o que a gente deve fazer é acompanhar todos os dias
Não é à toa que eu analiso o mercado todos os dias da semana. E olha só, eu não sei se você sabe como que foi a história desse canal, mas eu, Gui Teles, vivia do mercado cripto antes de ter esse canal aqui. E todos os dias de manhã, isso daqui era a minha profissão, sentar aqui, analisar o mercado e tomar decisões de compra ou de venda ou de não fazer nada dentro da minha carteira com o meu patrimônio. Tive uma ideia simples e clara, colocar uma câmera na minha frente e documentar a minha análise, ponto. E a partir disso eu publicaria isso pro YouTube, porque isso acabaria sendo uma vitrine da minha experiência, acabei constituindo uma empresa, Block Capital, atrás disso tudo aqui, mas a história desse canal aqui é que eu documento as minhas análises. E todos os dias, sim, a gente precisa sentar, analisar, entender se os dados eles estão ainda naquela direção ou não para a gente poder tomar uma decisão de compra ou de venda. Ou seja, isso daqui é uma intenção, não é escrever em pedra que esses caras vão comprar dentro dessa região, mas sim acompanhar esse interesse dia após dia para a gente continuar tomando as nossas decisões. Eu ainda continuo na expectativa de comprar dentro dessa região. Mas se aquelas ordens elas forem removidas daqui de baixo, não vou ter mais interesse dentro dessa região. Vou sair das minhas posições que eu comprei, não vou aumentar as minhas posições, por exemplo, vou tomar uma decisão diferente. Mas por que a gente deve ser cauteloso com esse trade que nós estamos abrindo aqui? Primeiro ponto é que a gente está na segunda fase de bear market. E dentro dessa segunda fase de bear market, é comum a gente ver a realização de prejuízo de uma maneira bem expressiva. A gente bateu um pico ali no dia 5 de fevereiro, que foi 6 bilhões de dólares realizados em prejuízo. Em dia 22 de novembro, a gente teve 5,8 bilhões realizados em prejuízo. Só que nos últimos dias, mesmo com o mercado subindo, a gente encontrando um fundo nos 60 mil dólares, veja que as pessoas ainda seguem realizando prejuízo. 3 bi, 1,8 bi, 1,3 bi. Se a gente olha para a data de ontem, hoje é dia 11, dia 10, a gente teve 1,4 bilhão de dólares sendo realizados em prejuízo. Essas realizações de prejuízo, sim, são uma pressão de venda muito forte. Por quê? As pessoas começam a ficar desesperadas. Lembra que nós estamos entre a negação e o pânico, aonde as pessoas elas começam a sacar que nós entramos em bear market. Aonde os gênios da lâmpada começam a pensar, eu vou vender agora para recomprar mais barato na fase de capitulação. Olha só, se você não vendeu até aqui, saiba que você já perdeu o timing de venda. Você já errou na sua decisão. Você pode passar uma borracha nessas decisões erradas e começar uma nova estratégia daqui para frente, mas não tem como você voltar no passado e corrigir esse erro. O ponto de distribuição, o ponto de venda, ele foi lá em cima. Agora, não é o momento mais da gente falar que não, vamos vender aqui porque a gente vai em patamar mais barato. Lembre-se, a capitulação cíclica ela não é um preço, mas sim um evento. Pode ser que esse evento aconteça nessa região que nós estamos, nos 60 mil dólares, ter apenas um flush, capturou e subiu de uma maneira expressiva. A gente não sabe como que vai ser o futuro do preço. A gente sabe o que aconteceu no passado e quais são as probabilidades dele se movimentar. Mas eu quero que você entenda que existe timing para tudo. E esses gênios da lâmpada, eles começam a realizar esses prejuízos aqui e eles vão fazendo com que cada vez mais a pressão de venda ela aumenta. Bom, se a gente olhar para a quantidade do supply que ainda está no lucro, nós estamos falando de 56% do supply. Temos pouco supply no lucro. Veja que o patamar que nós estamos hoje é o mesmo patamar de quando a gente entrou em capitulação. Bom, na verdade não, né? Quando a Luna Foundation quebrou, a gente já bateu aqui os 56% de supply no lucro. Quando a gente entrou dentro de capitulação, a gente bateu ali 49% do supply do lucro. Mas eu quero que você saiba que a gente já tem pouco lucro dentro do mercado, então a maior pressão de venda que nós temos nesse momento não está nas realizações de lucro, porque as realizações de lucro, elas já aconteceram. E uma coisa eu sempre falei para você, quando a gente estava lá no topo. Se você não souber realizar lucro, alguém vai realizar por você. E o que irá sobrar para você no final vai ser realização de prejuízo. Por que eu falo isso? Muitas pessoas acreditam que é só comprar e holdar durante 10 anos, porque ela estará no lucro. Sim, isso é uma verdade. Só que o que não te contaram é qual que é o sentimento durante um bear market. O que não te contaram é, e se você precisar desse dinheiro enquanto você estiver em bear market? Você está disposto a ver seu patrimônio derretendo 50%, 70%? Talvez se você tenha
1% do seu patrimônio investido em cripto, você pode falar que sim, você aceita ter esse prejuízo. Mas se você é uma pessoa que realmente vive desse mercado, que coloca ali o seu patrimônio de uma maneira expressiva, não vou falar 100%, porque eu tenho muito patrimônio também em outras coisas que não são tão líquidas assim, né? Por exemplo, enfim, não vou comentar aqui. Mas, sim, é uma boa parte do meu patrimônio líquido que ele vai para cripto. Não, eu não posso aceitar 50, 70%, eu não posso aceitar 10% de prejuízo dentro desse patrimônio. Então saiba realizar o seu lucro, porque se você não realizar isso, alguém vai realizar por você. E a gente já viu que grandes players já realizaram os seus lucros. Olha só, a primeira vez que a gente bateu ali no topo em 2024, quando o Bitcoin bateu 71 mil dólares, realização de lucro, grandes players colocando parte do dinheiro que eles investiram no bolso, nova realização acontecendo lá nos 97 mil dólares, depois nos 100 mil dólares mais uma vez. Agora, quando a gente olha, a gente já não tem mais tanta realização de lucro aqui. Como de costume nos bear markets acontece. A gente ainda vai ter pequenas realizações de lucro ao longo do caminho. Muito parte disso vai ser as pessoas que estão se posicionando no curto prazo e acabam surfando ali uma movimentação que ela dura um período maior. Por exemplo, ciclo passado, em janeiro, a gente formou um fundo e a gente teve um topo sendo formado ali em março, ou seja, levou alguns meses de movimentação. Aqui gerou alguns lucros para alguns players. Mas o fato é que a maioria das pessoas, nesse momento, elas vão realizar prejuízo. E isso é um movimento de pânico, um movimento comum de bear markets profundos. E o porquê que eu falo para você que sim, você precisa saber vender? Porque se a gente comparar duas carteiras que iniciaram com $1.000 em janeiro de 2025, na linha azul a gente tem um player que simplesmente holdou o Bitcoin durante esse período todo, nunca vendeu. E aqui a gente está falando que ele passou por bear markets bem pesados pelo Corona Crash e ele teve estômago para aguentar tudo isso. A gente está falando que esse player chegou a ter 56 mil dólares em 2017 e no final de 2018 ele tinha 11 mil dólares. A gente está falando que o psicológico dele não foi abalado ao longo desse processo, mas tenha certeza que foi sim, porque quem tinha 56 mil dólares do nada ter 11 mil dólares em questão de 12 meses, meu caro, simplesmente vai ficar arrependido de não ter vendido. E na linha laranja a gente está vendo um player que vendeu e se protegeu em todos os bear markets, em todos os movimentos de queda, inclusive do Corona Crash. Esse player que vendeu, que distribuiu e que voltou a se expor no mercado dentro de fase de bull market, hoje ele teria 1 milhão de dólares. E eu quero que você veja que esse cara atingiu o seu 1 milhão de dólares exatamente em julho de 2025. E daqui para frente ele vai manter esse patrimônio dele de 1 milhão de dólares. Ele não vai deixar de ser milionário. Agora, o cara que não soube vender, ele chegou a ter uma máxima patrimonial de 360 mil dólares. Hoje a gente está falando que esse cara ele tem 219 mil dólares. A diferença dos 219 mil dólares por 1 milhão de dólares, ela está no momento de vender e não no momento de comprar, porque os dois players compraram junto lá em 2015 mil dólares. Só que o cara que sabe vender, se proteger, preservar o seu patrimônio durante o bear market profundo, ele já atingiu o seu 1 milhão de dólares. E aqui eu quero que você entenda qual que é a grande sacada. A grande sacada não é só esse alvo que ele atingiu, mas sim o fato dele ter encontrado uma consistência que fará com que ele continuará enriquecendo e não devolvendo para o mercado. Ele não vai mais devolver esse 1 milhão de dólares para o mercado porque ele vende nos momentos de alto risco do Bitcoin. Bitcoin pode ir a zero nesse momento que esse cara aqui ele está com seu patrimônio preservado, a linha laranja, e ele vai ficar com seu 1 milhão de dólares no bolso se Bitcoin for a zero. Agora, esse cara que ainda está holdando Bitcoin, o patrimônio dele ainda pode ir a zero caso o Bitcoin vá a zero. Eu não acho que ele vá a zero, tá? Mas ele pode devolver ainda mais do que esses 200 mil dólares que ele tem nesse momento. Ele pode... Na verdade, ele já está, né? 200 mil dólares é algo que ele tinha lá no ciclo passado, lá em 2021. Ou seja, a gente tá falando que de 2021 para cá, esse cara não fez dinheiro nenhum. Agora, a gente olha para a linha laranja, ele tinha 400 mil dólares e o cara chegou em 1 milhão de dólares, né?
que loucura! Ou seja, saber o time de vender é muito mais importante do que saber o time de comprar. Aqui eu não consigo, não dá para prever todos os bear markets, não dá para saber os momentos de... o Corona Crash foi algo inevitável e não dá para a gente prever. Olha só, não é porque você não sabe fazer algo que significa que aquilo é impossível. Na verdade, a nossa história como ser humano mostra que tudo é possível. Ninguém acreditava que o foguete poderia dar ré, meu caro. Hoje em dia a gente tem foguete dando ré, olha que loucura. O impossível, ele passa a se tornar possível a partir do momento que alguém com determinação vai lá e busca aquilo. Bom, eu sei que é muito complicado a gente visualizar essas regiões aqui de alto risco, mas eu quero que você veja que todas as vendas dessa linha laranja aqui, ela se deu exatamente dentro dessas barras vermelhas, que são as regiões de alto risco do Bitcoin. Esse indicador, ele é construído por mim, um compilado de informações que me faça tomar decisões de preservação patrimonial dentro dessas regiões vermelhas. E ponto final. Aqui eu vou respeitar o mercado e, por exemplo, quando a gente estiver dentro dessa região vermelha, o que eu vou fazer é trading. E é isso que eu venho fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Eu quero que você veja a semelhança desse gráfico aqui, dessa linha laranja, com a carteira Rumo ao Milhão. Multiplicação, preservação, multiplicação, preservação. A única coisa que eu faço além desse indicador aqui, além de entrar em fase de preservação patrimonial quando nós estamos na região vermelha, é simplesmente pegar essa região vermelha como uma oportunidade de fazer trading, porque eu consigo alavancar ainda mais esse resultado que eu tenho se eu preservar o patrimônio, em vez de eu ficar fora do bear market profundo, eu continuo acompanhando o mercado e fazendo trade. E eu quero que você veja que aqui é a prova viva disso, de que essa teoria minha desse indicador, ela funciona, meu caro. Olha o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, subindo, indo buscar o time high. Lembre-se que Bitcoin bateu topo histórico no dia 6 de outubro, e do dia 6 de outubro para cá, a gente continua com mais de 20% de lucro apenas durante esse período, beleza? Bom, eu não acredito que a capitulação cíclica ela já chegou, tá? Eu acredito que a gente ainda vai vencer essa capitulação cíclica, ou seja, essas posições que eu estou abrindo é de curto prazo. Isso daqui é trade estruturado, onde há um gerenciamento de risco e um acompanhamento de todas as posições. E lembrando, a fase de capitulação cíclica é a fase onde a gente aplica uma estratégia de DCA, não antes dessa fase. E aqui, essas linhas são as linhas que ditam boa parte da estratégia que Teles utiliza. Por exemplo, eu vou utilizar a estratégia de DCA quando a gente estiver abaixo dessa linha roxa aqui embaixo, porque são as fases de capitulação. Aqui é um DCA mais acentuado, um DCA onde eu pego boa parte do meu patrimônio e vou injetar dentro da fase de capitulação. Não é aquele DCA de pegar somente uma fração do salário e colocar todas as semanas no mercado, não. É realmente pegar um montante de dinheiro que eu acumulei ao longo da minha trajetória e injetar esse capital dentro do mercado. Eu acredito que vai levar ainda um período para a gente chegar dentro dessa fase de capitulação, mas esse patrimônio ele já está preparado para ser executado essa estratégia. A partir do momento que a gente entrar abaixo dessa linha roxa, nós estamos em capitulação cíclica. A partir do momento que a gente subir acima dessa linha roxa aqui, nós estamos iniciando um novo bull market. Aqui a gente pode aplicar a nova estratégia de DCA, que é aquela de você pegar uma fração do seu salário e injetando ali dentro do mercado também. A gente pode aplicar isso até a gente chegar na linha laranja aqui em cima. E para quem faz parte da carteira Rumo ao Milhão, consegue entender exatamente as estratégias que a gente aplicou ao longo de todo esse ciclo de alta. Quem está dentro da carteira Rumo ao Milhão desde o seu início, que foi mais ou menos março de 2023, sabe que durante esse período, até a gente chegar na linha laranja aqui, tudo que nós fazíamos era somente acumular. Pegar a fração do nosso salário, comprar, 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 sem vender, sem distribuir, porque nós estávamos iniciando um ciclo de bull market. Agora, depois que a gente começa a bater acima dessa linha laranja, linha vermelha aqui, a gente começa a aplicar estratégias de preservação patrimonial quando a gente tiver sinais de distribuição e vamos operar mais na defensiva, sem essa de ficar rodando os ativos, vamos distribuir caso seja necessário. E assim eu vou seguindo o jogo. Em cada fase do ciclo há uma estratégia diferente. DCA, mas
acentuado dentro de fase de capitulação. DCA de utilizar o nosso salário com confirmação de bull market. Inclusive, esse período após a linha roxa, entre a linha verde aqui e a linha laranja, são ótimos momentos para você acumular cacarecos, bons projetos, boas criptos que irão revolucionar a Web 3.0. Você lembra de Ronin, caso você me siga há bastante tempo? Ronin 20 centavos? Então, foi dentro dessa região. Alvo que esse ativo bateu? $3. Deu para fazer muito dinheiro ao longo desse processo. Preço que ela se encontra hoje, mais barato do que os 20 centavos que nós pagamos lá no início do bull market do Bitcoin. Se a gente não tivesse vendido, hoje nós estaríamos em prejuízo. Ou seja, há um momento certo para a gente aplicar cada estratégia dentro do mercado. Obviamente, não é fácil, obviamente é difícil sim você fazer tudo isso, você saber os momentos certos de vender, de comprar, qual estratégia utilizar, porque afinal de contas essa não é a sua profissão, mas essa é a minha profissão. Essa é a profissão que eu, Gui Teles, escolhi: construir uma empresa, um time, engenharia de dados, ter ferramentas que me fizessem tomar uma decisão de compra e de venda. Simples assim. Surfando o ciclo com uma estratégia para cada período, com uma carteira extremamente dinâmica, e você tem a oportunidade de copiar e colar todos os meus resultados. Você pode ver todas as minhas operações na prática: preço de entrada, preço de saída, stop, valor de patrimônio, se a gente está no lucro ou no prejuízo. Nada de uma carteira engessada ali com um gráfico pizza para você seguir durante os próximos meses, ou com uma lista de 10 bons ativos para você ficar milionário. Uma carteira que em cada fase do ciclo ela vai ter uma estratégia diferente. Quer ter acesso a todas essas decisões? Basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar na carteira Rumo ao Milhão, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Os resultados da carteira Rumo ao Milhão é esse daqui. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão desde o seu início de 2023, onde a gente fez aportes recorrentes, foi acumulando, mas chega a determinados momentos que a gente está em preservação patrimonial, fazendo trade, surfamos movimentação de ouro, surfamos movimentações das altcoins, a gente vai simplesmente investindo conforme o mercado vai nos ditando. Aqui abaixo eu te explico que ao você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você só basta entrar dentro desse app e você vai ver todas as minhas decisões de compra e de venda, você consegue ver a minha estratégia, a minha carteira, o patrimônio, e você consegue também tirar dúvidas diretamente comigo ou até mesmo com o meu time. Além disso, eu vou te entregar de bônus um treinamento que eu não vendo para ninguém, mas que eu dou de presente para os meus clientes, onde eu te explico sobre mindset, ciclo de mercado, sobre price action e análise on-chain, para que você entenda como que eu, Gui Teles, opero. O meu objetivo não é transformar você em um analista, mas sim te entregar as informações que eu utilizo para que você conheça exatamente quem que é a pessoa e como que essa pessoa opera, a pessoa que você está copiando e colando as decisões. Mas o objetivo da carteira Rumo ao Milhão, ele é simples e claro. Não é te ensinar nada, mas sim mostrar para você aquilo que eu estou fazendo e você pode fazer igual. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Para mim, ainda no curto prazo, continua sendo oportunidade de entrada. Inclusive, se você quiser entrar junto comigo nessa movimentação, excelente momento para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. E lembrando, a carteira Rumo ao Milhão só está em all-time high porque nós sabemos vender e não somente porque nós sabemos comprar. Então, mais importante do que você pegar os meus pontos de compra é você pegar os meus pontos de venda também. Porque lembrando, existe timing para você vender os ativos. E na carteira Rumo ao Milhão eu vou te apresentar todas as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!